Fala galera, aqui é o professor Gustavo de Geografia do cursinho Pro 10 Pré-Militar. Hoje eu vim aqui para conversar com vocês a respeito de um assunto bem importante, IDH, um dos assuntos mais cobrados nos concursos da SpaceX e da ESA pelo Brasil afora. Quando a gente está falando em IDH, a gente está falando de um ranking que foi criado em 1990 pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. No seu programa chamado PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a ONU resolveu estudar o grau de desenvolvimento dos países e comparar esse desenvolvimento. Portanto, para isso a ONU estabeleceu que ela deveria estudar 3 indicadores principais para comparar os países. O primeiro indicador, o nível de renda. Através da análise do PIB per capita de cada país, a ONU chegou à conclusão que alguns países apresentavam PIB per capita muito maiores do que os outros. Além do PIB per capita, a ONU também considerou como segundo indicador a qualidade da educação, fazendo uma comparação entre as taxas de analfabetismo e os anos de escolaridade dos países. Como terceiro indicador, a ONU resolveu estudar a expectativa de vida dos países. E ela percebeu que alguns países que nós consideramos desenvolvidos apresentam índices de expectativa de vida muito superiores àqueles países mais atrasados, que também consideramos como países subdesenvolvidos. Então, de maneira geral, o IDH vem a ser um ranking que classifica e compara os países. Esse estudo é divulgado todos os anos pela ONU, para poder considerar países que apresentam uma excelente qualidade de vida e comparar com os países que têm problemas na sua qualidade de vida. Muito bem, a partir da posse das informações referentes aos 3 indicadores, a ONU realiza um cálculo, uma média ponderada chegando a um número. Este número varia de 0 a 1 e agrupa os países de acordo com esse número. Nós consideramos como países com IDH muito elevado aqueles países que apresentam um número próximo de 1 e acima de 0,900. Que países são esses? Países, por exemplo, como a Noruega, países como Finlândia, Suécia, Japão, que são países desenvolvidos, industrializados, altamente urbanizados, que apresentam alto PIB per capita, uma expectativa de vida muitas vezes superior a 85 anos, países que têm um índice de analfabetismo baixíssimo, países que a gente considera como desenvolvidos. No extremo da tabela, a gente tem países com IDH muito baixo ou baixo, que estão com um número inferior a 0,500. Muitas vezes países do continente africano que apresentam problemas como fome, epidemias, altas taxas de analfabetismo, países que dependem muitas vezes da agricultura e da mineração. Então, todo ano a ONU divulga um ranking do IDH comparando os países. Qual é a posição do Brasil para aquele aluno que vai se preparar e estudar para a ESA? Geralmente o Brasil fica numa posição intermediária. Se a gente fazer uma análise, vai perceber que a ONU realiza levantamentos, estudos referentes a mais ou menos 180 países. O Brasil sempre está na posição 80, o número 85 neste ranking, já que apresentamos graves problemas referentes à educação e saúde. Era isso que eu tinha de dica para vocês. Bons estudos. Se ligue no IDH, que é um assunto que tem grande chance de cair no concurso da ESA e da SpaceX. Abração, galera!